O silêncio dominava a sala, enquanto ele contemplava o vazio à sua frente. As paredes úmidas da cabana eram testemunhas de anos de solidão, e a única companhia que tinha eram os ecos de sua própria respiração. Ele sempre soube que o caminho que escolhera não seria fácil, mas não imaginava que a solidão pesaria tanto. Tudo começou com um sonho, ou talvez uma visão. Desde jovem, ele era diferente dos outros. Enquanto os amigos se reuniam nas tavernas, ele preferia os campos vazios e as florestas escuras, buscando respostas para perguntas que nem sabia formular. As pessoas o temiam. Chamavam-no de louco, de maldito, de escolhido. Escolhido para o quê? Ele se perguntava. Sua única certeza era que a jornada que se iniciara, anos atrás, ainda não havia terminado. Naquele tempo, ele foi guiado até as montanhas por uma voz que apenas ele ouvia. Abandonou sua família, seus amigos, tudo o que conhecia. A promessa de algo maior o puxava como uma corrente invisível. A primeira década foi difícil. Ele enfrentou tempestades, fome e o frio cortante das noites sem fim. Não havia conforto, não havia respostas, apenas solidão. Mas ele persistiu. Quando achava que não aguentaria mais, uma pequena chama de esperança surgia em sua mente, sussurrando para ele continuar. Em uma noite sem lua, após anos de caminhadas sem rumo, ele encontrou uma caverna. Havia algo de sinistro naquele lugar, mas ele não se importava mais com o medo. Ao adentrar a caverna, encontrou símbolos esculpidos nas paredes, marcas de uma civilização antiga, perdida no tempo. O ar parecia mais denso ali dentro, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. No fundo da caverna, sentado em um trono de pedra, um homem o aguardava. Não um ancião comum, mas uma figura imponente, de olhos brilhantes e pele marcada por cicatrizes profundas, como se tivesse enfrentado batalhas além da compreensão humana. Então você finalmente chegou, disse a figura com uma voz rouca. Eu sabia que este dia viria. Todos os escolhidos, mais cedo ou mais tarde, encontram este lugar. O homem exausto perguntou: escolhido para quê? Minha vida tem sido apenas dor e solidão. Eu fui abandonado por todos. Por que fui chamado? A figura sorriu, um sorriso que trazia um misto de sabedoria e crueldade. Porque a solidão é o caminho dos escolhidos. Aqueles que são destinados a algo maior devem primeiro ser testados no fogo da solidão. É nela que você descobre quem realmente é. Todos aqueles que andam ao seu lado servem de distração, mas quando está só, sem nada além de seus próprios pensamentos, é aí que a verdade surge. O homem com o olhar perdido murmurou: mas eu perdi tudo. Minha fé, minha esperança. Quem sou eu agora? O ser à sua frente se levantou lentamente. Você ainda não entendeu, mas está perto de descobrir. E com um gesto lento, ele revelou uma porta escondida na escuridão da caverna. Ao cruzar a porta, o homem encontrou-se em uma sala repleta de espelhos. Mas ao olhar para seu reflexo, percebeu que algo estava errado. Cada espelho mostrava uma versão diferente de si, mais jovem, mais velho, ferido, curado, risonho, em desespero. Em um dos espelhos, ele viu sua própria morte, em outro, uma coroa sobre sua cabeça. Confuso, deu um passo para trás. Essas são todas as suas possibilidades, disse a figura. Você pode ser qualquer um desses, mas só se tornará aquilo para o qual foi destinado quando entender a lição da solidão. De repente, as imagens começaram a se misturar, e a figura se aproximou dele, sussurrando ao seu ouvido. Você achou que estava sozinho esse tempo todo? Nunca esteve. A solidão foi a sua companhia, sua guia, sua forja. A solidão não é abandono, mas preparação. Você foi preparado para algo que ninguém mais poderia suportar. O homem atordoado olhou para o último espelho, onde viu uma versão de si mesmo, de pé, em um campo vazio, mas desta vez havia algo diferente. Em seus olhos havia paz. E então ele entendeu. O ser finalmente disse: antes de te formar no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1, verso 5. Sua solidão nunca foi ausência, foi escolha divina.
Você foi separado, moldado no fogo da solitude, para liderar quando o mundo precisar de uma voz. Agora você está pronto. Ao sair da caverna, o homem olhou para o céu. O peso da solidão ainda estava ali, mas desta vez ele não a temia. Ela era seu escudo, sua força, e sabia que sua verdadeira missão estava apenas começando. Moral da história: a solidão, muitas vezes, é vista como um fardo, uma dor que sufoca e nos isola de tudo aquilo que acreditamos ser importante. Ela vem em momentos inesperados, às vezes sutil, outras vezes como uma avalanche que nos arrasta para um lugar escuro, distante das vozes e presenças que um dia nos trouxeram conforto. É natural resistir à solidão, tentar fugir dela, como se fosse um inimigo invisível que nos rouba a alegria, o calor das relações e a paz interior. Mas, na verdade, a solidão é muito mais do que aparenta ser. Para os escolhidos, aqueles que foram chamados para algo maior, a solidão não é punição, mas uma parte inevitável do caminho. Quando você olha para a vida daqueles que verdadeiramente influenciaram e mudaram o curso da história, percebe que, em algum momento, eles também caminharam sozinhos. Não foi porque foram esquecidos, nem porque não eram dignos de companhia, mas porque a solidão era a escola onde eles aprenderiam as lições mais profundas e transformadoras. Em Provérbios 18, verso 1, lemos: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. À primeira vista, isso pode parecer uma advertência contra a solidão, mas o que a passagem realmente nos ensina é que isolar-se por vontade própria, na busca de interesses egoístas, afasta a sabedoria. Contudo, há uma diferença entre se isolar por escolha própria e ser levado à solidão como parte de um processo de refinamento. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos permite entrar em um período de solitude para nos preparar. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossas almas são purificadas pela solidão. É nesse silêncio que aprendemos a ouvir a verdadeira voz dentro de nós, aquela que o barulho do mundo frequentemente abafa. Quando estamos cercados por pessoas e distrações, nossas mentes se ocupam com os desejos e expectativas dos outros. Porém, na solidão, somos forçados a confrontar nossos próprios pensamentos, medos e sonhos. É na ausência de vozes externas que a nossa verdadeira essência emerge. O apóstolo Paulo, em suas muitas cartas, frequentemente escrevia sobre seus momentos de prisão e isolamento. Em Filipenses 4, do verso 11 ao 13, ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu na solidão o que realmente significa depender de Deus. A solidão nos obriga a deixar de lado aquilo que não é essencial. Nos momentos em que estamos sozinhos, percebemos que muitas das coisas que acreditávamos serem vitais, os elogios, a aprovação, os bens materiais, perdem sua importância. Somos forçados a enxergar o que realmente importa: nossa relação com o Criador, nossa missão neste mundo e nossa capacidade de viver com plenitude, mesmo quando ninguém está ao nosso lado para nos aplaudir. Lembre-se de Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Naquele tempo, ele poderia ter sentido que sua vida havia perdido o rumo, que havia sido esquecido por Deus. Mas não foi o caso. Moisés foi moldado durante aqueles anos de solitude, preparado para a missão monumental que o aguardava. E quando finalmente recebeu o chamado, ele estava pronto. A solidão não foi um castigo, mas uma preparação. Da mesma forma, a solidão que você sente pode ser o próprio Deus trabalhando em seu coração, moldando você para algo maior, algo que neste momento você ainda não consegue enxergar. A dor da solidão não deve ser vista como uma sentença, mas como um tempo de crescimento.
Talvez você esteja sendo afastado de certas pessoas ou situações, não porque não é amado ou valorizado, mas porque há um propósito superior que exige sua atenção plena, sem distrações. Em Isaías 30, verso 15, o Senhor nos lembra: em silêncio e na confiança estará a vossa força. Esse silêncio, muitas vezes confundido com abandono, é onde a nossa verdadeira força se desenvolve. Confiar no processo, mesmo quando não entendemos por que estamos sozinhos, é um ato de fé. E essa fé, que é refinada na solitude, é o que nos permitirá cumprir o propósito para o qual fomos chamados. A solidão não precisa ser temida. Ela pode ser um tempo de cura, de autodescoberta, de crescimento espiritual. Quando abraçamos a solidão, em vez de resistir a ela, começamos a ver suas bênçãos. Começamos a perceber que estar sozinho não significa estar abandonado. Deus está sempre presente, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em silêncio. Na verdade, é nesse silêncio que Ele mais claramente fala ao nosso coração. Lembre-se de que até mesmo Jesus, nos momentos cruciais de sua vida, retirava-se para lugares solitários para orar e se conectar com o Pai. Em Mateus 14, verso 23, lemos: E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar a sós. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Ele sabia que para cumprir sua missão, precisava desses momentos de solitude. E se o próprio Filho de Deus encontrou força na solidão, quanto mais nós, que somos chamados para seguir seus passos, podemos aprender com ela? Se hoje você se sente só, saiba que não é em vão. Há um propósito divino em sua caminhada. A solidão é parte da preparação, é o lugar onde sua fé é fortalecida e sua visão espiritual é ampliada. E quando o tempo de solidão passar, você estará pronto para viver o que Deus planejou para você. Você terá uma compreensão mais profunda de si mesmo, de sua missão e do poder que vem de confiar plenamente em Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, verso 11. Confie que na solidão você está sendo moldado e que essa fase faz parte de algo muito maior. Não fuja dela, não a tema. Abrace-a e você encontrará a verdadeira paz que excede todo entendimento. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.